Vamos lá, vamos retomar um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Assunto esse que eu gosto por demais, viu, gente? Eu comecei a vasculhar tudo isso com os meus 14 para 15 anos. Eu fui convidado pelo Reiki, né? Por que eu digo eu fui convidado pelo Reiki? Na época eu passava por atendimento, né? Eu fazia uma espécie de um tratamento psicológico por conta de ansiedade. E o meu psicólogo me passou para fazer em casa relaxamento. É um relaxamento autógeno. Respira, solta o ar, solta o corpo, dessa maneira. E aí as minhas mãos começaram a esquentar. Ela foi lá no lixo e pegou o pão de queijo, tá? As minhas mãos começaram a esquentar enquanto eu fazia o relaxamento. Era um calorão nas mãos e a sensação que eu tinha muitas das vezes era que as mãos subiam, como se elas estivessem flutuando. Na verdade, não estavam. E depois que eu fui entender que era campo energético, que eu estava sentindo a expansão do campo energético das minhas mãos. E em dado momento desse relaxamento, eu coloquei as minhas mãos sobre meu corpo. Comecei a pôr instintivamente. Não conhecia de energia, de vibração, de chakra, nada. Estava com 14 para 15 anos, gente, nessa base. E aquilo começou a me dar um alento, uma sensação muito bacana, muito boa, muito gostosa. E eu comecei a questionar que alguma coisa ali estava acontecendo. Conversei com o meu psicólogo, ele, na verdade, não entrou muito nesse assunto, entrou muito mais na questão da análise em si, né, do que realmente da vibração, do calor das minhas mãos, que estava provocando ótimas sensações. Aí depois foi onde eu comecei a pesquisar alguma coisa, né? Já aí para os meus 15 anos, a pesquisar e encontrei um livro. Na época, né, minha mãe, ela era muito curiosa com diversos assuntos, que se chama Mãos de Luz, livro da Barbara Ann Brennan. E eu comecei a ler aquele livro e falei, opa, tem alguma coisa a ver, né, com o que está acontecendo comigo. Aí eu comecei a ler os primeiros capítulos, achei extremamente interessante, porém uma leitura difícil. Se eu não me engano, a partir do quarto capítulo, quinto capítulo, começa a ficar muito condensada. E nesse meio tempo, eu ouvi na rádio a chamada de curso de Reiki. Energia, canalização de energia, imposição de mãos, doação de energia. Opa, eu acho que eu estou fazendo isso aí. Seria uma boa eu procurar, porque aquilo não só me deixou curioso, como me fazia muito bem. Eu falei, eu vou procurar isso, né? Pensei comigo. E encontrei uma professora de Reiki maravilhosa, uma senhora, uma graça, muito amorosa. Fiz um curso de Reiki ali praticamente particular, o que não deixou em nada em desejar, porque a todo momento ela expressava carinho, cuidado, transmitia o Reiki com essência. E era o que eu precisava, né? Exatamente, Rose. Os primeiros capítulos fluem, né? Aí depois chega um dado momento que a Bárbara ali, ela deixa complexo o assunto e fica mesmo difícil, né? E aí a professora, né, minha professora mestre em Reiki, dona Regina Reco, aí foi a partir de então que eu fui introduzido nesses conhecimentos, onde ela começou a falar de energia, de imposição de mãos, né? Ela deu uma aulinha de chakras também naquele momento. E aquilo tudo foi me aguçando, né? Era como se aquilo me tocasse de uma tal sorte, opa, isso tudo tem muito a ver comigo, tem muito a ver com o meu eu interno, com a minha alma. Não sabia muito bem, comecei a ler, a estudar, a fazer os outros níveis e me formei como professor de Reiki novo. Então, com 20 anos, estava com 20 para 21, eu me tornei professor de Reiki. Comecei a instruir, comecei a ministrar aulas na cara e na coragem. Na época, não me sentia preparado, né, com certeza. Entretanto, ao mesmo tempo, meu espírito dizia assim, vai que parece que tem alguma coisa aí dentro de você que você já tem, por assim dizer, uma vocação para com tudo isso.
E junto com tudo isso, comecei a estudar fisioterapia. Então, as mãos, o contato com o próximo, a saúde do ser humano, a saúde física, a saúde do ser, começou para mim a ficar algo muito integrado. Aí me formei, né, dentro do campo da saúde, aplicava Reiki em praticamente todos os meus pacientes, a maioria sabia, alguns não sabiam, aplicava mesmo sem eles saberem. E o meu Reiki, com o passar do tempo, eu fui percebendo muitas nuances dentro da metodologia Reiki. Eu comecei a ter algumas vontades que não faz parte da metodologia. Por exemplo, movimentar as mãos. Horas eu estou em determinado chakra da pessoa, laríngeo, por exemplo, aí eu tinha a sensação, horas, né, que estava apertando, parecia que eu estava com a mão numa pedra. Aí eu tinha vontade de pegar, de puxar, de fazer esse movimento, de vir com a ponta dos dedos, né, como se eu tivesse aqui com feixes de luz, e administrando. Então, com o passar do tempo nas experiências do Reiki, eu comecei a ter sensações e vontades que não fazem, né, parte do método Reiki em si. Tanto nas minhas percepções, como nas questões das mãos, algumas visualizações em campo mental, algumas sensações que eu ia tendo de algumas pessoas, em cada chakra, eu fui aprendendo que cada chakra representa um pedaço da história da pessoa, cada chakra representa um aspecto da vida da pessoa, e gradualmente eu fui aprendendo a ler um pouco do que se chama campo vibracional, de acessar as memórias, né, de algumas pessoas. Não é sempre, viu, gente? Não é na hora que eu quero, aí eu vou, não. Tem horas que eu consigo, tem horas que eu não consigo, tem horas que vem, tem horas que não vem. Eu me entrego para a experiência. Não deixo o meu ego governar. Mas tem situações interessantíssimas. Vamos supor, estava ali aplicando no coração, e depois vocês vão entender, na segunda aula eu vou me aprofundar bem no assunto chakras com vocês, dando até alguns exercícios práticos, né, antes da aplicação propriamente dita. E eu vou falar para vocês que o coração, a região do chakra cardíaco, é o chakra que a gente cura, para a gente entrar em contato com o nosso eu interno. O que a psicologia pode chamar-se de self. O que o yoga chama de Atman, alma, né, nossa essência interior. Então, eu tenho por costume, quando eu aplico o reequilíbrio de chakras, eu venho aqui, isso eu fui pegando com o tempo, tudo instintivamente, tudo com a experiência, né, do Reiki. A chegar aqui nessa região, nesse chakra, e a conversar com a alma da pessoa. Mental. Eu pergunto, não verbalizo, é mental. Ei, alma, você está presente? Porque, gente, tem pessoas, né, a grande maioria, na verdade, com o passar do tempo, elas vão se fechando para a vida, elas vão racionalizando, vão se tornando realmente cada vez mais mental, e a sua essência, ela vai se sufocando, vai se prendendo. Então, a alma da pessoa, digamos assim, ela fica reclusa, ela fica presente, claro. Entretanto, a mente, o mental... Desculpa, gente. A mente, o mental, as situações do dia a dia, vai sedando a pessoa, que é o que eu falei no começo com vocês, na introdução. E a alma? Cadê a alma? Então, tem horas que eu estou aqui e pergunto, alma, você está presente? E é interessante, eu já tive tantas percepções, vou dar um exemplo para vocês. Em dado momento, eu vi uma criança, já era um adulto, eu aplicando ali no adulto, eu vi uma criança acuada, como se estivesse num quarto escuro ali, acuada. Aí eu notei que eu estava conversando com a criança interior da pessoa. Olha que interessante. Eu mentalmente chegava até essa criança, oferecia cuidado para ela, dizia para ela, olha, eu estou aqui para olhar para você, eu estou aqui para aproximar você do fulano, ele com ele mesmo, a criança interior dele com ele mesmo, percebe? E a
criando toda uma conversa ali e dava depois uma grande sensação de alívio na pessoa. E, naturalmente, eu fazia ela, de alguma forma, de acordo com a receptividade de cada um, a olhar para a criança interna, para cuidar dessa criança interna, porque ela estava precisando de cura. Teve um exemplo que eu perguntei: Alma, você está aí? Você precisa de algo? Era um rapaz. E eu ouvi dançando. E ele dançava, eu vi a cena de um palco. Ele dançava, era pé para cima, um bailarino. E eu comecei a vibrar, naquele momento que eu estava com as mãos no chakra cardíaco, uma energia muito gostosa, porque estava muito bom. Eu me permiti me contaminar com aquela alegria, com aquele contentamento. Aí depois eu perguntei para ele: olha, por um acaso, né, eu vou checando aos poucos assim. Por um acaso você gosta de arte? Você gosta de dança? Aí ele olhou, deu uma risadinha. Eu sou dançarino. E eu, entendi. Um caso que a alma estava assim presente, vivendo em conexão, em harmonia no tempo presente da pessoa. Então, isso é só um exemplo, gente, para vocês perceberem a riqueza de informação que os chakras, que os centros de força grava da nossa história, da nossa biografia de vida. Está tudo gravado no nosso corpo, nos nossos chakras. E isso é o que eu costumo dizer. Se você pega um instrumento e começa a tocar ele hoje, você se matricula numa aula de violão, você começa a dedilhar o violão. Naturalmente, que eu já dedilho esse violão há 21 anos. Né? Como eu comecei ali com o meu Reiki 1 lá para os 16, para os 17, né? Me formei com 20 como professor, então já tem 21 anos que eu dedilho esse instrumento. Então eu fui aprendendo a observar diversas, né, dimensões que existem na conexão vibracional entre o doador e o receptor. Eu fui observando algo também muito interessante, gente, onde a resposta terapêutica do meu trabalho, ela se dá a partir da experiência de cada atendimento. Então, a técnica não fala por si. Como é isso? Por quê? Porque cada pessoa me traz um resultado diferente. Há uma interação entre você, a gente cria uma interação entre um campo vibracional, outro campo vibracional e o ambiente que a gente está. Isso chama campo de interação. E dentro desse campo de interação eu vou aplicar energia, vibração de cura, porque eu vou pôr a intenção de paz, eu vou pôr a intenção de desobstrução, de limpeza, de preenchimento e por aí vai. E o resultado vai ser único daquela relação. As experiências vão ser únicas daquela relação, daquele atendimento. Porque os resultados em cada indivíduo, para mim, foram diferentes. Tem pessoas que, porventura, não sentem absolutamente nada. Elas chegam para o trabalho, eu vou lá, aplico chakra por chakra. Ok, tudo bem? Tudo bem. Não sentem nada. Eu percebo isso muito em aula, né? Normalmente, as pessoas que me procuram para receber, ou mesmo à distância, elas têm o que a gente chama de campo de receptividade. Estão abertas. E elas sempre sentem alguma coisa. Mas horas em sala de aula, tem alunos que estão mais receptivos, outros que não. Tem pessoas que se acanham, né? Quando a gente está num grupo de alunos, ficam mais fechados e mais resistentes. Até numa massagem. Até em uma massagem funciona assim. Não só no reequilíbrio de chakras. Às vezes você está aplicando a massagem na pessoa, ela não está com o corpo fechado, mas você percebe que ela está ali do tipo se esforçando para conseguir relaxar, ela não consegue se entregar. Quanto maior a entrega, toma nota,
maior o resultado. Porque a gente cria um campo de ressonância harmônica. Então, cada atendimento é um. Já tive resultados de pessoas que descreveram curas físicas após um atendimento do reequilíbrio de chakras. Sim. Professor, né, me escrevem depois. Professor, depois que nós fizemos aquele trabalho, eu fui fazer um exame, fui refazer um exame, e de uma forma muito curiosa, o médico não entendeu, não havia mais presente aquela situação, aquele desconforto, aquela patologia. E tenho certeza que foi depois do trabalho. Então, isso também acontece. Tem pessoas que têm um despertar, insight, tem pessoas que têm intuições, tem pessoas que têm um estado de relaxamento muito bom e profundo. Então, cada um, gente, está dentro de um momento pessoal. Esse momento, junto com a minha conexão de terapeuta, produz ali como se fosse uma reação química. Percebem? Uma vez um aluno me perguntou, professor, naturalmente que pela sua experiência, quando você for aplicar energia, um trabalho desse em alguém, o seu trabalho ele vai ter uma potência maior do que o meu, que estou aprendendo agora. Ele falou de uma forma tranquila, né? Não falou assim para cutucar nada. Eu respondi para ele, eu falei, tudo é relativo. Einstein, né? Lei da relatividade. Tudo é relativo. De fato, em qualquer profissão que você se dedica e se prontifica, como a minha, por exemplo, eu já venho me dedicando aí há mais de 20 anos, eu tenho, por assim dizer, um respaldo e um conhecimento muito interessante e um alcance vibratório, com certeza, muito maior que o seu. Entretanto, a gente nunca pode julgar um atendimento por conta disso. Porque a pessoa que vai vir receber o atendimento, ela, naquele momento que ela está, ela pode muito bem precisar do seu toque vibratório mais do que o meu. Percebe, gente? Percebe que interessante a lei da individualidade, onde a gente quebra as comparações? Aí ele é uma forma de ver interessante. Eu falei, mas de fato é. Porque quando você aplica numa outra pessoa, vocês têm um campo de interação, que muitas das vezes é o que a pessoa está precisando. Não é o meu. Isso é importante, gente. Porque nos traz até mais autoconfiança, firmeza, consciência. Depois que vocês aqui aprenderem o trabalho, é importante que vocês pratiquem a técnica. Essa técnica traz muito conhecimento que vai ampliando para várias outras áreas, que vai fazendo vocês compreender muitas outras coisas, entender muitas coisas. Aprendem diversos outros tipos de fundamento. Muito importante, muito importante. A prática, a experiência. Essa pergunta, ela sempre vem. Né, Rose? Se essa técnica, se a gente aplica ela junto com o reiki ou não necessariamente. Veja bem para vocês entenderem. Os alunos também me perguntam, essa técnica é como o reiki? Ela é a mesma coisa, né? Eu aplicar um reiki, aplicar um reequilíbrio de chakras? Mais ou menos isso também, né? Essa pergunta está relacionada. O reiki, ele é a matéria-prima. Vamos falar do reiki. Rei, energia cósmica universal. Energia do rei. Olha que interessante. O rei é a energia cósmica universal, que nós poderíamos também chamar, não criando um campo religioso, tá? Expressão divina, força divina, é o rei. E o que é o ki da palavra reiki? Energia vital. Então, a união da energia cósmica universal com a energia vital é o reiki. Então, se eu estou aplicando um reequilíbrio do chakra,
não tem como eu não estar atuando dentro também da frequência do Reiki, porque eu vou utilizar da mesma matéria-prima, a energia do Rei, a energia divina. É como se fosse um arroz, imagina assim. O Rei, a energia divina, a energia cósmica universal que está no Reiki, que está no reequilíbrio dos chakras, que está no Jurei, que está ali quando você se conecta para aplicar um Theta Healing, uma barra de Axis, você está ali conectado. A energia do Rei, ele é um arroz, matéria-prima. E esse arroz ele pode ser feito de diversas formas. Pode ser uma paella, pode ser um arroz doce, pode ser um arroz acebolado, pode ser um arroz com lentilha. O sabor desse arroz ele vai mudar, mas a massa, a matéria-prima é a mesma. Então, o sabor do reiki é um, o sabor do reequilíbrio dos chakras é outro, o sabor do jurei é outro, mas todos são da mesma fonte canalizadora. Não teria como não ser. Tudo bem? Uma outra coisa interessante também, que às vezes, né, eu vejo por aí as pessoas comparando, eu já me passei por isso, né? Eu já passei por isso, as pessoas comparando as técnicas que eu aplico, dizendo que as delas são 7 vezes melhor, 20 vezes melhor, 200 vezes melhor. Isso não existe, gente. Isso não faz sentido. Né? Que a técnica X é melhor ou pior. Que aquela técnica que veio canalizada por uma pessoa que é do exterior, que a gente paga não sei quantos mil, é melhor do que a... Esse tipo de comparação é um jogo do ego. É o jogo mental humano do ego. Porque todas as técnicas são funcionais quando a gente coloca amor, quando a gente está em conexão com o rei, todas vão ter um sabor diferente. Ora, tem pessoas que precisam mais de uma técnica como essa nossa aqui, que eu já vou falar um pouco das peculiaridades dela. Ora, tem pessoas que precisam mais, por exemplo, de um jurei, de um toque, digamos assim, prânico, de uma cura prânica, de um reiki, por aí vai. Então, cada pessoa tem uma necessidade, se afiniza na frequência do terapeuta e ambos vão ter um resultado. Sendo efetivo, perfeito. Então, quando a gente ouve que aquela técnica é 20 vezes melhor, é sempre melhor e superior à outra, vocês podem ter certeza que isso é furada. Não existe isso dentro da leitura universal, dentro da lei maior e dentro realmente do que a gente conhece como resultado terapêutico, né? Eu já tive resultados tão ricos, tão maravilhosos, com coisas tão simples. Não que as coisas complexas que vieram, né? Ali vai, por exemplo, de fora do Brasil, que muitas das vezes a gente aprendeu a valorizar mais isso, né? Não sejam também boas e efetivas. São, mas não são piores e nem melhores. Esse é um ponto importante para a gente, né? Com 20 e pouco anos de prática, eu tenho essa, digamos assim, essa base, né, de resultados, de efetivação mediante a tudo isso. O nosso trabalho, o que é peculiar no reequilíbrio de chakras? O reiki, por exemplo, você fica com as mãos, em cada ponto que você vai, você tem um tempo mais ou menos de aplicação, você abre símbolos de sintonização, tá? Isso se difere, aqui a gente não vai abrir símbolos de sintonização, então você vai aplicando nos pontos e vai vibrando como se você fosse um bambu oco, canalizando a energia do rei e oferecendo para a pessoa, revitalizando os centros de força dela e outros pontos do corpo. Toda uma metodologia. É maravilhoso, né? Não é melhor nem pior. Ainda mais eu, né, como professor de mestre em reiki também. E o reequilíbrio? O reequilíbrio você vai trabalhar com campo intencional, com percepção, com intuição. Isso vocês vão entender melhor depois, mas eu já vou adiantando para dar uma clareza, porque é oportuno aqui para a gente nesse momento.
Vamos supor, a história aqui da garganta. Como eu contei para vocês. Estou descendo o chakra, cheguei na garganta. Primeira coisa que eu vi, estou ali de olho fechado, às vezes eu deixo meio entreaberto, vou sentindo a minha mão, vou sentindo a região. Fiz uma avaliação, depois eu também vou falar sobre a avaliação dos chakras, fiz uma avaliação. Também foi constatado nessa região aqui que a pessoa sente um aperto. O que eu vou fazer no reequilíbrio do chakra? Está apertado, estou sentindo um peso, eu estou vendo uma cor. Imagina que eu estou imaginando ou estou sentindo uma coloração escura. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Intencionalmente eu vou vibrar para puxar, para tirar. Faço uma varredura energética, eu puxo. E quando eu puxo, lembra que eu sou co-criador. E na quântica eu preciso vibrar a minha intenção para aquilo ter resultado. Então não adianta eu fazer isso daqui e fazer carinho na pessoa. Não, eu estou puxando, eu estou colocando intenção, estou arrancando daqui. De fato, gente, eu já tive várias percepções e tantas outras pessoas que já me descreveram, professor, enquanto você fazia isso, era como se desprendesse, sabe quando você está aqui com uma semente, um caroço aqui nessa região? É como se esse caroço fosse expelido depois que você realizou o procedimento. Então eu venho, tiro, eu vi cor escura, vou mentalizar uma cor branca. O que a cor branca traz para mim? Paz. Eu vou vibrar paz. Ah, eu tive a sensação que as glândulas da pessoa precisam de um fortalecimento. Então eu posso vir com a ponta dos dedos, fazer o que a gente chama de toque com a ponta dos dedos, vir bem na região das glândulas. Mentaliza, né? Nesse momento eu mentalizo um raio laser saindo da ponta dos dedos e tocando as glândulas, mentalizo a glândula recebendo uma cor bonita, luminosa. Então, o tempo inteiro eu estou mentalizando, eu estou visualizando, eu estou com uma postura intencional, mas também conectado através do meu chakra coronário, a força divina, e através do meu chakra básico, a conexão com a Mãe Natureza. Então, sempre essas duas forças estão me alicerçando no trabalho. A gente doa energia para o planeta, doa energia para os continentes. Nós somos dínamos, somos usinas de energia. E a gente precisa, chama assim, e a gente precisa aprender a canalizar essa energia a favor. Senão a gente perde muito essa energia no dia a dia e acaba não utilizando ela a favor de grandes beneméritos ao nosso próprio e do outro. Mas isso, com o passar do tempo, com essas experiências, a gente vai cada vez mais entendendo e aprendendo isso também com outros cursos, aqueles que gostam do assunto, com outros cursos que eu também dou, e vocês vão cada vez se aprimorando nessa relação de conexão consciencial com as forças, com os campos de energia, e o quanto isso é importante para nós e para o outro. Porque o outro vai adoecendo? Porque está faltando energia vital. Porque tem, digamos assim, nódulos que estão interrompendo o fluxo de energia vital da pessoa. E por aí vai, né? Uma cidade adoece, uma casa adoece, um país adoece, um planeta adoece, porque tudo é um corpo vivo. Uma cidade também é um corpo vivo. Ela é resultado do campo psíquico-emocional das pessoas que vivem ali naquela cidade. Então, tudo é um corpo vivo. É importante cada vez mais a gente entender isso, para a gente se relacionar com isso cada vez mais em harmonia e nos posicionando como agentes que estão ali para cooperar, para contribuir, para auxiliar. E não somente, digamos assim, para ver as faltas políticas, sociais, os desfalques e ficar ali numa situação onde a gente não está contribuindo. A gente está enxergando o que está faltando, mas a gente não está vibrando para ajudar a preencher. Percebe a importância disso? Então, esses trabalhos, né, que vocês vão introduzindo, vão conhecendo, que transcorre nesse despertar de consciência, né, no despertar de saber usar a nossa energia, é maravilhoso, gente. É para a vida toda.
essa correlação, essa comparação, não assim comparação, mas essa definição, né, do reiki, do reequilíbrio, das outras técnicas, para nós tirarmos o conceito de comparação e, ao mesmo tempo, também para a gente entender o conceito de individualidade, onde cada um é único com as suas necessidades. Então, faça o seu melhor e você sempre tem um alcance para isso. Você sempre tem pessoas ao seu redor que vão entrar em sintonia mediante a necessidade delas para receber o exercício do trabalho de vocês. A gente não precisa se comparar com outros profissionais, com pessoas que já estão bem à frente, avante, não. Isso é um grande erro da sociedade. A comparação, ela vai cada vez mais nos prendendo, ela aprisiona. É uma cobrança violenta que a gente tem que estar sempre conhecendo mais do que a gente sabe. A gente precisa colocar realmente em prática o que a gente sabe. Dividir o que a gente sabe. Partilhar o que a gente sabe. Para a gente ir multiplicando isso na nossa vida. Isso é importante. Muito importante.